Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos juntos para nós desenvolvermos mais uma leitura ainda sobre o comentário do Dr. James Dunn sobre a carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Muito bem, então, ok, vamos lá, novamente. Esse é o terceiro vídeo, só na parte introdutória, tá bom? E o primeiro ponto, primeiro tópico, melhor dizendo. Muito bem, nós vamos agora para o segundo, melhor dizendo, terceiro subtópico do primeiro tópico, que ainda está falando sobre o autor, tá bom? Vamos dar continuidade. Nas subtópicos passados nós já tratamos sobre o Paulo como judeu. Paulo era um judeu. Depois nós trabalhamos sobre a conversão de Paulo, tá bom? Tratar alguma coisa. E hoje, e agora desse vídeo, mais um ponto, que é o terceiro elemento da história de Paulo, tá bom? Creio que é um dos subtópicos que está sendo dividido. Vamos lá. O terceiro elemento na história de Paulo, importante para a nossa análise da carta, é o fato de que o trabalho missionário de Paulo provocou oposição dos seus contemporâneos judeus, incluindo também os que tinham se tornado cristãos. Tá bom? Muito bem. Quando essa oposição começou e o rumo que tomou são questões que não precisamos aprofundar aqui. Basta dizer que podemos dividir o trabalho missionário de Paulo em duas fases, em termos do seu relacionamento em Jerusalém e com a igreja mãe ali. No primeiro período, Paulo provavelmente, como missionário da igreja em Antioquia, olhava para Jerusalém como a principal autoridade para o seu trabalho missionário. Esse período é marcado pelo grau de submissão que Paulo indica em Gálatas capítulos 1 e capítulos 2. Particularmente a terminologia que ele usa em Romanos capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 2, 3, 6 e 10, tá bom? É a parte que vai tratar. O ponto culminante desse período foi o concílio em Jerusalém, onde ele conseguiu granjear o apoio dos apóstolos colunas em Jerusalém para a sua proposta de levar o evangelho aos gentios, sem exigir deles a circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 3, e também os versículos 6 ao versículo de 9 a conferir. Mas parece que pouco tempo depois, esse relacionamento positivo de trabalho rompeu-se após o incidente em Antioquia. Conferir Gálatas capítulo 2, versículos 11 a 14. Ali, a questão não era a circuncisão dos cristãos gentios, mas que os cristãos judeus queriam conservar sua identidade, continuando a observar as leis impostas ao povo da aliança, particularmente as relativas aos alimentos, que era uma marca tão distintiva dos judeus como um todo. Pedro e Barnabé e os outros cristãos judeus tinham essa manutenção da identidade judaica e fidelidade à aliança como uma questão de princípio. Tais obras da lei não estavam em desacordo com a fé em Cristo. Para Paulo,
Porém, o princípio da fé em Cristo tinha de ser entendido de modo mais radical, relativizando e colocando de lado também estas práticas judaicas. Não apenas a circuncisão, mas essas outras obras da lei estavam em desacordo com a fé em Cristo, pois de fato acrescentavam mais uma exigência ao pacote na aceitação do Evangelho pelos gentios. Não precisamos entrar em mais detalhes, embora valha a pena chamar a atenção para a importância de compreender Gálatas corretamente, se quisermos compreender Romanos adequadamente. Por enquanto, é suficiente notar que Paulo provavelmente perdeu a discussão em Antioquia, com o que a maioria agora concorda, e que, em consequência, ele teve de afrouxar seus laços mais antigos com Antioquia e Barnabé e Jerusalém, para ficar bem mais independente como missionário, tornando Corinto e Éfeso como suas bases. Atos, capítulo 18, versículo 11, capítulo 19, do versículo de 8 a 10. A mudança em atitude e relacionamento com Jerusalém é indicada claramente pela linguagem mais distanciada de que ele fez uso quando escreve aos Gálatas, particularmente capítulo 2, versículo 6, quanto aos que pareciam influentes, o que era então agora não faz diferença para mim. E aí ele faz algumas referências para nós conferirmos. Bom? Esboçar outras diferenças entre Paulo e Jerusalém. De fato, o relacionamento entre Paulo e a igreja mãe parece ter ficado muito tensa. A polêmica em passagens como Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9, capítulo 5, do versículo 2 a 12, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, capítulo 12 ao capítulo 15, e Filipenses, capítulo 13, versículo 2, era visivelmente contra outros pregadores e apóstolos de Cristo, que quase com certeza eram missionários cristãos judeus da Palestina, ansiosos por garantir que os novos crentes no Messias Jesus fossem até o fim e se tornassem membros plenos do povo de Deus, sendo circuncidados e fazendo as outras obras da lei. E essas passagens polêmicas estão entre as mais contundentes já escritas em disputa entre cristãos. Paulo, de sua parte, insistia que o acordo de 2:9, que é praticamente Romanos 2:9, fosse observado e que cada apóstolo ativesse a sua missão e esfera de trabalho. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13 a 16. Por isso, a resistência exaltada à invasão do seu território. Por outro lado, ele também queria muito manter um relacionamento positivo com Jerusalém, ou pelo menos entre as igrejas que ele tinha plantado e a igreja mãe. Em decorrência disso, sua segunda prioridade no período antes de escrever Romanos foi levantar uma coleta nas igrejas que tinham fundado e levá-la a Jerusalém como sinal de solidariedade genuína com os judeus nas bênçãos do Messias Jesus e também nas coisas materiais. Veja mais em Romanos capítulo 15, versículo 25. Uma apreciação desse ponto de fundo é essencial para compreender a carta de Paulo a Roma. A carta foi escrita em um momento no qual Paulo claramente considera o fim de uma fase em seu trabalho. Romanos 15, versículo 19 e o versículo 23. Uma fase muito marcada e prejudicada por essa hostilidade entre Paulo
e uma vertente importante do cristianismo judaico proveniente de Jerusalém. A viagem a Jerusalém para entregar a coleta seria para Paulo o fruto e o selo do seu sucesso, tanto em termos de ganhar tantos gentios para a fé, quanto em manter a unidade de todo o movimento cristão. As esperanças e temores de Paulo nessa questão são retratadas com sobriedade na linguagem do capítulo 15, que se o ministério em ganhar tantos gentios fossem aceitável a Deus, versículo 16, e sua demonstração de comunhão fosse aceitável aos santos em Jerusalém, versículo 31. Mas, evidentemente, ele está mais temeroso em relação a estes do que àquele. É neste espírito de esperança e temor que Paulo escreve sua carta a Roma. Com isso, as tensões em que Paulo se viu enredado foram se tornando mais complexas. O judeu helenizado, mais devoto, fariseu dedicado, convertido em apóstolo cristão dedicado, o líder de uma missão aos gentios que causou fortes tensões e desacordos com o que via o movimento em termos tradicionais mais judaicos. Uma carta escrita nesse contexto e sobre esse assunto só podia refletir essas tensões em grande medida. É isso que veremos. Muito bem, concluímos mais uma leitura, queridos, desse comentário, desse subtópico, ainda do primeiro tópico sobre o autor Paulo, tá bom? Então nós temos um contexto bem vasto. Ainda falta subtópico 4 para nós encerrarmos, tá bom? Muito bem, ok?